Olá, esse é o Jornal Últimas Notícias, edição de segunda-feira. Hoje, dia 24 de abril, a última segunda-feira do mês de abril. E os destaques de hoje são: a derrota do Grêmio para o Cruzeiro fora de casa. Entraves com o goleiro Adriel. A virada do Internacional sobre o Flamengo no Beira-Rio. No bloco Entendendo a Política, a primeira-dama aparece ostentando uma bolsa de mais de 20 mil reais e Lula com gravata de mais de R$ 1.000 em um momento de crise no país. Esnobar faz bem, né? Parcelamento do IPVA. Veja a tabela para você não se perder na jogada. Se você pagar direitinho, saiba que ainda dá direito a um desconto de 20%. E saiba onde consultar se você tem dúvidas se você pagou ou não pagou o IPVA. E o 14º crime violento contra a vida. Foi contabilizado na capital do vinho. Desta vez os bandidos entraram dentro da casa da vítima e o executaram. Estes são alguns assuntos que iremos abordar hoje no Jornal Últimas Notícias. Apresentação: Ednei Paine, aqui da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Por aqui começa o Jornal Últimas Notícias. Nesse sábado, dia 22 de abril, data em que a nossa terra abençoada foi avistada pelo português Pedro Álvares Cabral, Nossa homenagem, né? Só ontem, dia 23 de abril, na época era uma quinta-feira, foi que os descobridores pisaram em solo brasileiro. Eles não entraram aqui no dia 22 de abril, só dia 23 de abril. E a nossa terra foi batizada de Ilha de Vera Cruz, a Ilha da Cruz Verdadeira. E o primeiro português a pisar em solo brasileiro não foi o comandante das caravelas, o Pedro Álvares Cabral, foi Nicolau Coelho, que comandava uma das 3 naus no descobrimento. Pedro só pisou em solo brasileiro a partir de hoje, dia 24 de abril, naquela época, 1500. Bom, isso também é o que fala a carta de Pero Vaz e Caminha. Só mencionei isto para nós iniciarmos o jornal de hoje, porque a nossa história não deve se perder no tempo, a gente deve revivê-la, né? Bom, iniciamos o jornal de hoje com o bloco Entendendo a Política, novamente, né? Vamos falar da viagem do nosso presidente Lula até Portugal. E já na chegada dele, deu problema, teve protesto grande lá. O partido Chega é o terceiro maior partido da bancada do parlamento português. E ele está planejando uma grande mobilização amanhã, dia 25, em frente ao parlamento. Isso para acontecer às 9 horas da manhã, horário local, que haja aí uma grande intervenção para que quando estaria programado para o presidente Lula subir ao plenário para discursar, isso não aconteça. Eles não querem que o presidente Lula discurse no plenário deles. Nunca antes houve uma mobilização tão grande assim na segurança pública. Lá em Portugal. A polícia até está programando que haja infiltrados dentre os manifestantes. Alguns apoiadores do PT que porventura farão algo parecido com o que houve no dia 8 de janeiro, aqui em Brasília. Quem está à frente dessa manifestação é André Ventura. Já falei aqui do partido Chega de Portugal, que é o partido dele, né? E o que ele diz que em Portugal chega de corrupção. Ele chama o presidente Lula de corrupto e que basta de corrupção em Portugal. Eles não querem mais corrupção de fora, eles já têm que chegar lá dentro. E mostraremos agora, então, com exclusividade, a fala de André Ventura.
Vamos botar ele para você ver. Acho que você vai entender em português o que ele está falando, tá? Escuta aí. E o impacto que teve em Portugal na destruição da credibilidade das instituições portuguesas, na mancha de corrupção que envolveu os governos de José Sócrates e outros, e que ainda hoje estamos a pagar essa fatura. A corrupção, esta corrupção endémica, não pode ter via verde no Parlamento. Já nos basta a que temos em Portugal. Não podemos importá-la, aceitá-la, homenageá-la quando vem de fora, como se fosse alguma coisa boa, alguma coisa positiva. A guerra na Ucrânia, a proximidade de Lula com os ditadores sul-americanos, com o comunismo, a incapacidade de condenar de forma clara a invasão russa da Ucrânia, o ataque aos valores europeus, tudo isto que Lula representa tem que ter uma resposta, aqui, no dia 25, no Parlamento. Peço-vos a todos que venham, façam um esforço para estar cá nesse dia de manhã. Vamos organizar a maior manifestação de sempre contra um dirigente estrangeiro em Portugal. Temos que fazer esse esforço e esse sacrifício. A vida não está fácil para ninguém, mas a nossa voz não pode ser abafada e não pode ser calada. Desafio-vos a todos, a estarem aqui à frente do Parlamento, com muita força, no dia 25 de abril. Eu estarei ali também, ao vosso lado. E juntos vamos gritar que corrupção não queremos mais em Portugal e não precisamos de a importar. Temos de fazer esta manifestação com força, com audácia e que seja ouvida no mundo inteiro. Temos que respeitar a lei e a ordem. Temos que dar o exemplo de que nos sabemos comportar. Bom, isso aqui foi só um pedacinho, né, do que André Ventura. Ele está convocando uma manifestação em massa dos portugueses. Sempre tivemos alguns protestos quando presidentes brasileiros vão a outros países. Mas em relação ao meio ambiente, manifestações de ONGs e militância, coisas assim. Mas sobre a corrupção é a primeira vez. E também, depois daquelas declarações desastrosas que o presidente disse que a culpa da guerra é também da Ucrânia. Foi complicado, né? Como se a culpa do estupro seria da mulher por ela estar usando roupas curtas. Que coisa, né? As declarações do presidente Lula chegou a ser entendidas dessa maneira pela comunidade europeia. Será que ele não sabia quando ele concorreu às eleições que as mídias iriam cair em cima dele como caíram em cima de seu antecessor, o Bolsonaro? Será que ele havia imaginado como seu antecessor que ele não morreria pela boca? Na sua última passagem pela presidência, na última passagem que o Lula teve na presidência, as mídias sociais e jornalísticas não tinham todo esse poder. Agora as notícias não são só disseminadas pelo Jornal Nacional como era naquela época. Existem outras fontes de informações seguras, como a que você está vendo agora, esse jornal. E por uma vírgula mal postada, a chapa começa a esquentar. Bom, trocando de assunto, mas quase no mesmo, né? A primeira-dama, que era protetora dos pobres, em visita em uma das mais caras lojas de Portugal fazendo compras. Ela foi vista lá, cheia de segurança, e apareceu em público com uma bolsa de grife, né, que custa R$ 21.500. Nem vamos falar da gravata que ela deu pro Lula, né, para ele usar nessa de R$ 1.093. Nesta época de crise no Brasil, aqui no Brasil estou falando, onde algumas montadoras estão fechando, grandes empresas não estão mais investindo no Brasil, nem algumas médias. Cadê a mãe dos pobres? Aquela que noivou na cadeia. Falta de discernimento para esse casal, né? Ou será que alguém vai explicar por que eles esbanjam tanto e os pobres ficam cada vez mais desassistidos? Assim encerramos o bloco político de hoje, pessoal. Tá? Amanhã voltamos com mais informações. Tá, o bloco político foi encerrado, então a gente vai entrar para o bloco esportivo. No bloco esportivo, iniciamos hoje com a atuação do Grêmio no sábado, né? Sábado à noite, o Grêmio enfrentou o Cruzeiro em uma atuação defeituosa no meio-campo. Falta gente nesse meio-campo do Grêmio, né? Que levou a equipe a uma derrota.
Sem contar que a melhor atuação em campo no sábado foi a de Gabriel Grando, no gol gremista. Pois Adriel, o goleiro titular, teve alguns probleminhas com disciplina. Isso de acordo com Renato, que pontuou atos de indisciplina perante ao clube. E ele seguirá barrado da equipe principal pelo menos até o próximo confronto na quinta-feira contra o ABC. De acordo com o treinador do time, ele chegou atrasado em treinos aí, um treino que seria às 15 horas, chegou às 15h20. Pô, de manhã não tem treino, só tem de tarde, né? Dá pra dormir bastante. Depois ele não compareceu a um almoço. Tinha um almoço aí que era obrigatório para o grupo de jogadores. Ele ficou no treino e na hora do almoço ele picou a mula. Ainda na mesma pegada, em um momento de concentração, ele conversou ao telefone celular, né, com outra pessoa, que também é proibido. Ao conceder a uma entrevista também, Adriel, na Rádio Gaúcha, ele detalhou algumas táticas técnicas que eram ensaiadas na surdina. Ou seja, jogadas ensaiadas que só os atletas tinham acesso. Ele foi lá e falou pro Guerrinha, na Rádio Gaúcha. Ele revelou alguns detalhes táticos da bola aérea defensiva do Grêmio. Então o atleta foi cortado por indisciplina. E sem contar que o Grêmio acha que depois que ele trocou de staff, ou de empresário, ou empresários, ninguém sabe, ele perdeu o foco do time. Depois que ele ganhou uma recompensa aí do novo empresário dele, ele ganhou uma casa, ganhou 2 milhões de reais e um carro de luxo. Isso é como se fosse uma garantia, né, para ele assinar com o empresário. Aí ele perdeu um pouco o foco. Também temos que enfatizar que o Adriel não está afastado do grupo. Ele foi para a reserva de Gabriel Grando, ele só está de castigo. E quem sabe depois dessa partida aí contra o ABC ele possa ajeitar as coisas com a direção e retornar à titularidade. Se o Gabriel Grando se der bem agora, eu não sei, Adriel, hein? Não sei se você volta. Bom, depois da derrota contra o Cruzeiro, o jeito é virar a chave, pois quinta tem ABC. Com vitória em tese bem encaminhada, né? 2-0. Até que terá aí Vamos ver se vai ter um jeito nesse meio campo. Porque a falta que faz o Vila Sante, o PP e o Carbarro é grande, hein? Esperamos que amanhã nós traremos mais notícias deles. De alguma coisa de melhor aí nesse meio campo. Vamos falar do Internacional. E pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional virou o jogo e deixou a equipe do Rio de Janeiro de São Paulo a ver navios. A virada é bem melhor, né? Mas com relapsos da equipe carioca. Isso o Inter tem que ficar atento. Depois dos 10 minutos do segundo tempo, começou a dar sinais de melhora. O Flamengo, aos 17 do segundo tempo, Gerson, em uma espetacular jogada de futsal, com direito a chapeuzinho no goleiro, embaixada na coxa e chute pro gol. Então ele deixou o Flamengo momentaneamente na frente do placar. Depois, aos 21 minutos, Maurício, que é recém tinha entrado para suprir necessidades no time, meteu a primeira bola na rede. E depois, aos 52, Maurício deixa o Internacional na frente. Bom, missão cumprida no Beira-Rio. Vitória maiúscula do Internacional. Amanhã voltaremos com mais informações aí da dupla Grenal aqui no Jornal Últimas Notícias. Esse bloco esportivo tem um oferecimento de Natal Fitness. Dá uma olhada aí. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilhas, corridas, pilates, yoga, academias, paddle pro, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na Rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping La América.
É isso aí, pessoal. Eu tenho uma outra coisa pra dizer aí pra vocês da Natal Fitness. Dá uma olhadinha aí, ó. Olha que legal, pessoal. Promoção Dia das Mães é na Natal Fitness. Toda a linha do vestuário com 20% de desconto. Ou em até 3 vezes sem juros. Sua mãe merece o melhor presente. Venha para a Natal Fitness. Gostou dessa? É bem legal, né? Vá lá na Natal Fitness, dê um presentão para sua mãe. Bom, quem optou pelo parcelamento do pagamento do IPVA, preste atenção, vou botar uma tabela aí. Deixa eu achar a imagem aqui que eu tenho que botar aqui, ó. Essa aqui, ó. Dá uma olhada aí. Pois começa hoje o calendário de vencimentos do imposto. Como vocês podem perceber, hoje vencem as placas. Ali, ó, tá em vermelhinho. 1 e 2, amanhã 13 e 4 e assim seguem até o dia 28, sexta-feira. Atenção, proprietários que não realizaram o pagamento. Devem ficar atentos, pois essa semana termina o prazo para o parcelamento. E poderão aproveitar os descontos do Bom Motorista, que pode trazer uma redução aí de 20% do pagamento do tributo, Por exemplo, o Bom Motorista pode trazer 15% na realidade, né? E descontos do Bom Cidadão, 5%. E o Bom Cidadão, aí você tem que ter aí 150 notas fiscais com o CPF de 1º de novembro de 2021 a 30 de outubro de 2022. Mas se por acaso o motorista não fizer o pagamento do tributo, a multa inicia em 0,33% ao dia. Entendeu? 0,33% ao dia, até chegar à cota máxima de 20%, mais incidência de juros. Na descrição da edição deste jornal no YouTube, tem um endereço certinho aí para você fazer a consulta de valores e datas. Você tem alguma dúvida? Entre lá no YouTube, Jornal Últimas Notícias, edição de hoje, 24 de abril. E lá você terá o endereço para saber certinho. Bota a placa do seu carro, Renavan, e lá vai dar direitinho o que você tem que pagar ou não. E eu peço para você que aproveite lá e deixe o seu joinha, se não for inscrito no canal aí. Se inscreva no canal, para nós é muito importante que você se inscreva, né? Para você não custa nada e é bem rapidinho. Então entra lá no YouTube desse jornal. Se você está vendo pelas emissoras conveniadas, aqui ó, desse lado aqui ó, o QR Code, entra aí no QR Code, sai lá no YouTube e de lá você tem como ver se pagou ou não pagou o IPVA. Vai que você esqueceu, né? Vamos ao comercial aí da Harmony, voltamos em seguida. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Bom, esses são os patrocinadores de Harmony Sonorizações, patrocinadores do jornal e Natal Fitness. Bento Gonçalves registrou na noite desse sábado o 14º assassinato da capital do vinho, né? O infortúnio aconteceu quando Edson da Silva Nunes, deixa eu botar aqui a imagem dele para ver se você conhece. Ele foi surpreendido por criminosos armados com uma pistola 9mm e um revólver calibre 38, quando estava em uma residência na rua Balduino Alegrete, no bairro Municipal. O jovem de 26 anos foi atingido diversas vezes em várias partes do corpo. Populares falam do seu envolvimento com drogas, mas não podemos dizer nada. Mas a polícia aí segue aí as investigações, pois os criminosos, eu acho que eram aí da Redondeza, né? Eles executaram o jovem e fugiram a pé, então, ou tinham os carros por aí ou eram daí por perto, né? Bom, vamos ver aí que na imagem de fundo, diferente hoje a imagem de fundo, né? Temos uma folhagem que é chamada de Espada de São Jorge.
Pela coloração amarela ao redor das folhas, alguns dão outras denominações a ela, conforme a região chamam de outras. Mas aqui em Bento é espada de São Jorge. Mas temos hoje, no fundo, essa folhagem, pois ontem foi dia de São Jorge para os católicos e de Ogum para as religiões de matriz africana. Um dia de muita fé. No Rio de Janeiro é feriado estadual. Então hoje prestamos a nossa homenagem a esta figura tão querida por várias denominações religiosas. A imagem foi colhida no jardim aí da Dona Vilma, minha mãe. Bem bonita, né? Voltamos amanhã com mais informações do Jornal Últimas Notícias. Até lá, pessoal. Valeu, tchau!